Fala, equipe, eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E aqui é o doutor João Mendes. E vocês estão no Físio Sem Limites. Derrubamos água já, olha só que coisa. Galera, ó, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade e fisioterapia, mas antes de apresentar aqui as nossas convidadas, eu tenho uns recadinhos muito importantes para vocês. Para você que se interessa sobre fisioterapia domiciliar, tem o link aqui embaixo na descrição para você entrar na lista de espera da formação em fisioterapia domiciliar avançada. Clica aqui, você já vai entrar no grupo, espera lá que você vai receber as informações para saber como entrar na próxima turma da formação, que tá demais. Já são centenas de alunos transformando as suas vidas através do domiciliar e nós queremos que você esteja lá também. Mas então, seu Ricardo, e aí, com quem que nós estamos aqui hoje? Bora lá, hoje nós estamos então com a doutora Andrea Delacqua. Aê, Delacqua! Como é que pronunciou o sobrenome correto? Você mandou muito bem. Andrea Delacqua. Aê, mandou muito bem não, né? Mandou muito bem, foi bem. E a doutora Aline Ambrosio. Aê, palmas. Sabe que eu ia falar Aline Góes, mas aí teve um que ela me cortou, né? Aline Góes, Ambrosio. Eu falei, não foi quando você falou doutora. Porque não é doutora? Sim. Foi bem rápido essa, né? Gente, sejam muito bem-vindas, meninas. Muito bem-vindas. A Aline mais uma vez aqui conosco. É sempre uma honra poder recebê-la. E você também, doutora Andrea. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre sexualidade e fisioterapia, porque é um assunto que muitas vezes é um tabu dentro dos próprios fisioterapeutas, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores, ou a gente vai falar mais para fisioterapeuta ou mais para o leigo? A gente fala pro fisioterapeuta leigo, porque muitas vezes o próprio fisioterapeuta não sabe, não entende e também tem certos tabus e preconceitos, digamos assim, dentro dessa área. O que é a sexualidade? Olha que pergunta boa. Tem uma definição que eu gosto muito porque é da Organização Mundial de Saúde. Então a gente utiliza ela porque ela é bastante abrangente quando ela fala que sexualidade é uma energia que motiva a encontrar o amor, o afeto, o contato e a ternura. E só por conta disso a gente já entende que a abrangência é um pouco maior do que propriamente dito o ato sexual. É a energia que nos motiva a encontrar o amor, ela se expressa da forma que a gente pensa, que a gente sente, que a gente interage com as pessoas, nossas ações e nossas reações. Diz também que não é só ser sensual e só ser sexual, mas também é isso. E a partir do momento que isso faz parte da nossa saúde mental e física, ela é parte importante da nossa saúde como um todo. Então, sexualidade é energia que nos motiva. Estamos aqui por conta dessa energia. E a sexualidade é muito importante que a gente lembre que acontece em todas as fases da vida, né? Então tem essa questão da sexualidade desde a infância até a fase ali do envelhecimento, na fase da terceira idade. Então a sexualidade é o T maiúsculo de qualquer coisa que nos motiva, do que nos direciona, o que faz com que a nossa vida tenha um sentido, um significado. Caraca, eu já comecei totalmente dessituado, porque, né, eu falei, mano, eu não sabia que era isso. Eu dei uma estudada, na verdade, antes, mas assim, eu sempre faço. Caraca, agora pensa bem, normalmente quando a gente fala de sexualidade, dá a impressão que a gente vai falar de alguma coisa pornográfica e tem que tomar cuidado até para não se exceder nessas temáticas, né? Tomar cuidado com algumas palavras, porque às vezes as pessoas podem se ofender, ou as próprias plataformas onde estamos divulgando os vídeos podem não gostar, né? Mas a gente tem que transpor isso daí. Cara, você sabe que o João tava falando que a gente vai falar pro fisioterapeuta, pro leigo e tudo mais, e acho que outro tabu que existe, as pessoas devem normalmente ter a ideia de que a gente vai falar para a saúde da mulher, por exemplo, ou saúde da mulher e do homem. Mas se for para pensar, tem um grupo que eles pesquisam quais são as principais dúvidas que os pacientes chegam nas primeiras sessões, né? E quando você verifica as dúvidas em relação aos pacientes que foram lesados medulares, era se a vida sexual vai retornar. Isso para tudo, para neuro, paciente com AVC. Eu lembro que um paciente que teve AVC, estava na fase flácida, a primeira pergunta que ele fez para mim não foi: eu vou voltar a andar? Não, quando que eu vou
poder ter uma vida sexual ativa, né? Sexualmente falando, né? No ato do sexo. E isso é muito interessante porque a gente, na fisioterapia, a gente pensa sempre em sexualidade, isso é coisa da fisioterapia pélvica, né? Da saúde da mulher e do homem. E não, desde a ortopedia, a gente pode pensar em sexualidade na área da neuro, na área da oncologia, né? Não é porque o paciente está passando por um tratamento de sexo, é ótimo, um tratamento oncológico, a gente não pode estimular essa sexualidade, que é justamente essa energia que a gente motiva este corpo a estar ali motivado para o próprio tratamento, às vezes. Então, tipo, fratura de fêmur, tudo. luxação de quadril. Tudo. Tem um artigo muito interessante mostrando as posições sexuais que a gente pode permitir, né? Pode até aconselhar o paciente ter, por causa da fratura de fêmur, e ter uma segurança. Então, a gente fala muito das posições de ficar sentado, como que o paciente que teve uma prótese de quadril pode sentar, quais exercícios não pode fazer. Nós temos artigos mostrando quais são as posições sexuais que são bacanas ou não. Lembra o Arthur? Sim. A gente chamou no podcast o Arthur, que ele tem uma condição de saúde que é a osteogênese imperfeita, né? Se você ainda não assistiu o episódio do Arthur, estamos deixando aqui na descrição também. Clica lá pra assistir, que tá sensacional. Não, foi top, cara. E ele teve, até 16 anos, se não me engano, mais de 260 fraturas. E a primeira vez que ele foi no... Eu lembro que eu falei 300, né? A primeira vez que ele foi no motel e todas essas sozinho. Questões aqui, né? Teu amigo, você que manda Eu, ensinei ele todos os processos, assim, né? E sem informação alguma para tal, né? Só com a intuição. E isso já era uma coisa que ele vinha, eu tratei ele desde 12 anos de idade. Então, olha as questões que existiam e como a sexualidade ela está muito além da saúde da mulher, da saúde do homem. E ela está, muitas vezes, escondida em todos os atendimentos fisioterapêuticos, não todos, mas em muitos atendimentos. Em boa parte deles, e se a pessoa não entende isso, ela não traz, o outro cara não devolve, aí, enfim, isso vai ficando sempre reprimido. Absolutamente. E se a gente pensar, tem uma pesquisa aqui do grupo da USP que revela que apenas 10% dos médicos ginecologistas perguntam para os seus pacientes, para as suas pacientes, sobre a sexualidade. Então, quem é que vai abordar sobre sexualidade com essas pessoas? Né? Na verdade, você falou assim, eu não tenho formação, né? A gente não tem a formação, mas a gente tem a prática de uma vida inteira, sendo essa prática baseada em algo que a gente descobriu de uma forma correta ou não, qual foi o nosso formador, e daí daqui a pouco a gente pode falar quem é o nosso grande educador sexual, para entender por que a gente transa tão mal. Mas já Sim, Quer melhorar a sua foda, não? é verdade. Por que a gente transa tão mal? Porque alguém ensinou a gente. Isso. Alguém não ensinou, talvez. Ou não, isso não. A gente vai pensar quem é que ensina a gente nas questões da sexualidade. Eu acho que todo mundo já tem mais ou menos uma resposta aí na cabeça. Já imaginei. E se a médica ou o médico ginecologista não me pergunta com quem eu vou falar, né? Então a gente começa de um ponto de partida. Tá, vai. Então posso dar um passinho para trás? Acho que até para a galera entender um pouquinho e também é uma dúvida minha. Sexualidade, a gente tá falando sexualidade e fisioterapia. Quem é o sexólogo? Qual é o papel do fisioterapeuta? Todo mundo pode falar de sexualidade. Como é que funciona isso daí? Porque às vezes fica um pouco bagunçado. Eu falo até por uma experiência, não sei se vocês lembram disso, se vocês acompanharam. Da sua vida? Tem um sexólogo ex-BBB que falou algumas bobagens na internet. Na época eu fui contra lá, postei uns negócios, o negócio bombou, vieram dar hate, um monte de coisa em cima de mim, mas porque o cara tava ali como sexólogo. Ele não é fisioterapeuta, mas estava falando coisas de fisioterapia totalmente erradas. Uhum. Qual que é o ponto certo, profissionalmente falando, onde a gente deve ver essas informações, buscar tratamento ou qualquer direcionamento? A partir do momento que a internet é a nossa fonte de informação, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala na internet. Então, eu entendo o que você falou a respeito dessa figura pública. A partir do momento que você é uma figura pública com um monte de seguidor e você tem a oportunidade de informar, minimamente você informa a estrutura com a palavra correta. Eu já tive uma questão em relação pontualmente a uma área, em determinada situação ele chamou o períneo de neno. Não vou nem falar o que é para não colar. Não vai colar. Para não colar. Não deixamos. Eu falo, gente, olha só que oportunidade a gente tem de ensinar as pessoas qual é a região,
né? O que é o períneo? Tá entre a vagina, o ânus. Puxa vida, deixa as pessoas entenderem, ouvirem essa palavra pela primeira vez na vida. Sim. Então, quem lida com sexualidade? Bom, o fisioterapeuta tem a sua formação e hoje em dia, quando a gente bom, não sei, eu acho que não sei se você teve saúde da mulher e do homem na graduação, eu não tive. Eu mas tive. 1990 Tive bolinha. bem simplesinho. Eu não o tive, meu foi foi bem- nada. O meu foi bom, teve até estágio, prática e tudo. Uau. Foi no Leonor Mendes Eu de tinha Barros. teórico, mas não tive o prático na minha época. Eu nem. 1990 Nem nenhum, nem bolinha, outro. nem. Então, dentro da área da saúde da mulher e do homem, se compreende a sexualidade. Aí lá na pós-graduação a gente vai se deparar com a fisioterapia do assoalho pélvico para a criança, para o adulto, para a área da urologia, para a ginecologia, entre elas a sexualidade. Você ouviu falar sobre isso e falou, puxa, que legal. Então, ponto forte. Você quer trabalhar com sexualidade, você precisa se especializar em sexualidade. E ponto. Porque ao longo da vida a gente teve muita informação. E o que você acha, o que você viveu, não é conteúdo científico. E nós somos fisioterapeutas, a gente tem uma obrigação com ciência. Então, A gente não tem que achar nada. Exatamente. Sim, existem. Para a sexualidade. Exatamente. Eu, por exemplo, eu fiz a fisioterapia e eu, em determinado momento, entendi que a fisioterapia, na condição de restabelecer as funções orgânicas, ela me faltava algo, porque a sexualidade tem a tríade biopsicossocial. A fisioterapia contempla o bioorgânico, porém, esse corpo, em uma condição relacionada à sexualidade, ele vai ter ele vai ser afetado pelas condições psicossociais. Se eu não entendesse sobre as condições psicossociais e estruturais desse indivíduo, eu possivelmente ia ficar aquém daquele objetivo. Então, eu fui me formar como terapeuta educadora sexual. Então, eu sou terapeuta sexual, educadora sexual, sexóloga. Eu vejo que a fisioterapia ela fica muito voltada em função muscular, relacionado a restabelecer estrutura, né, naquela região do assoalho pélvico, reestabelecer função muscular. Então, se houver uma disfunção muscular e aquela disfunção muscular é compatível com uma disfunção sexual, eu vejo que o fisioterapeuta tem essa habilidade, destreza de avaliar, reabilitar, né, tratar esse paciente, mas como a Andrea falou, e é realmente o que a OMS traz pra gente, é muito além disso. Então, muitos pacientes que eu atendo, eu falo assim, Andrea, vai lá, passou de mim, entendeu? Não é mais a fisioterapia, não é mais só restabelecer a função no sentido de relaxamento da musculatura ou pensando em ganho de força, pensar em trazer uma melhora daquela musculatura, sendo que também tem outros fatores envolvidos, às vezes precisa de uma terapia de casal, que também tem isso envolvido, então é um pouco além e precisa dessa formação mais específica. Eventualmente, mesmo que você não seja um terapeuta, um educador sexual, um sexólogo, né, que são profissões diferentes, né, minimamente você quer trabalhar como fisioterapeuta com sexualidade, faça uma formação em sexualidade. Porque esse corpo vai responder a essa função baseado na sua história de vida, na sua história individual, na sua história com as suas parcerias, de acordo com o ambiente que ele se desenvolveu. Sim. E se você não tiver o entendimento do que fez esse corpo chegar dessa forma, você pode usar os melhores recursos da fisioterapia. Nós temos em comum, né, um atendimento mesmo, foi bem interessante. Atendi uma gestante, ela veio para mim devido à gestação. Atendi durante a gestação nenhum tipo de disfunção perineal que a gente considera, né, mas a gente faz por uma questão preventiva, né, que é o mais importante que eu considero, obviamente tratamento também, mas no caso dela era pensando na prevenção e também esse acompanhamento durante o trabalho de parto. Pós-parto, uma puérpera, e aí vieram várias questões sexuais, você se recorda deste caso? Várias questões sexuais ali, e ela vinha, Aline, mas olha, minha incontinência urinária melhorou, mas a questão sexual não está indo. Função muscular boa, né? Pensando de todas essas tabelas que a gente usa de Oxford para entender força, para entender contração, resistência, está dentro de uma normalidade, né? Não tem esse padrão, mas está dentro do que a gente considera bacana, mas a questão sexual, ela não evoluía. Ela sempre vinha com essa queixa de anorgasmia, sempre vinha com essa queixa de não ter esse libido, né, melhorado, de não ter essa questão. Tinha muito mais coisa dentro daquela caixinha ali,
né, do que só aquele corpo ali. Aquele corpo era reflexo de uma caixinha fechada. Aí eu falei, Andréia, vai com tu, é dela. Porque aí eu entendo que a fisioterapia ali, a gente precisava de muito mais abordagem. Abrir aquela caixinha para aquela paciente, aquela pessoa, naquele momento, seria muito melhor, né? E assim foi. Então, eu vou um pouquinho mais além, né? Pelas falas que você acabou de trazer aqui pra gente, Aline. Então, a gente entende que também tem o fisioterapeuta que pode se especializar, que pode fazer uma formação e vai ter mais recursos ainda, além da própria fisioterapia, a parte toda de recuperação, de tratamento. Sim. Mas você me falou alguma parte mais íntima, né? Até onde isso não é psicólogo ou psiquiatra e não talvez o fisioterapeuta que vai atuar nisso? Onde que eu vou entender essa divisão entre os profissionais também? Porque você também falou agora há pouco, André, hoje na rede social a gente tem muita gente falando que não deve, da forma que quer, sem ter conhecimento nenhum, né? Então, até para poder deixar isso mais claro, porque eu tenho muitos colegas assim, da internet, que eu não conheço pessoalmente, mas que eu vejo um trabalho que eu sei que não tem formação e que estão falando muita groselha por aí. Sim. E é uma tristeza, né? Aonde entender que isso é atribuição do fisioterapeuta, onde já entra psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro profissional do tipo. Ou terapeuta sexual. Ou terapeuta sexual, Ou terapeuta sim. sexual. Para o fisioterapeuta que vai trabalhar com sexualidade, não quero ser terapeuta sexual, não tenho aptidão para isso e tá tudo bem, né? Porque trabalhar com terapia você tem um chamado para aquilo. A partir do momento que você está na terapia, é esse contato aqui. É um formato psicoterapêutico mesmo. E não é isso que eu quero, ok, está tudo bem. Eu quero trabalhar com fisioterapia e o trabalho nosso, de cada dia, né? Biomecânica. Para trabalhar com sexualidade, você precisa ter o conhecimento. Com esse conhecimento, você tem uma escuta ativa, de ter o entendimento naquele corpo, qual que é o impacto que essa história trouxe para esse corpo. Eu tenho ferramentas, nós temos ferramentas como fisioterapeutas para trabalhar esse corpo. Se existe uma limitação no desenvolvimento orgânico, se o corpo estaciona, como a Aline acabou de falar de um caso onde, puxa vida, as funções orgânicas elas estão se restabelecendo ou elas não estão se restabelecendo, e eu entendo que isso vai muito além de uma reabilitação fisioterapêutica. Essa hora de você chamar o teu colega terapeuta sexual, né? Você perguntou quando que vai para cada um. O psiquiatra é o médico e esse médico vai trabalhar com medicação, né? Então, em alguns determinados casos onde se precisa de uma medicação, é o médico quem vai fazer. Quando a gente pensa num processo de sexualidade, a gente pensa num processo também de entendimento. Se a gente pensa no processo de entendimento, a fala é necessária. O entendimento é necessário. Ouvir o histórico, a pessoa ouvir o próprio histórico é necessário. Sim. Então, o psicólogo e o terapeuta, todo psicólogo trabalha com sexualidade? Não. Também não. E todo médico trabalha com sexualidade? Psiquiatra? Não, também não. Para eu trabalhar com sexualidade, eu tenho que ter uma formação específica em sexualidade. Na minha prática, eu percebo que o alerta que vem na minha cabeça sobre essas questões de se encaminhar para um psicólogo, por exemplo, o terapeuta sexual, vem muito das possibilidades que aquela pessoa também pode me dar como opção para poder encaminhar. Então, por exemplo, se eu estou no SUS, eu consigo muito mais acesso a um psicólogo. Lá na unidade nós temos uma psicóloga, Sim. Então ela vai ser a porta de entrada. Olha, estou trabalhando com essa paciente, ela tem um vaginismo, por exemplo, que é uma alteração, né, de fechamento dessa musculatura, tem esse espasmo. Está tendo esse vaginismo e a causa desse vaginismo, quando a gente fez a avaliação, ela relata que foi após um abuso sexual. Não consigo dar conta sozinha. Então eu entro com um psicólogo, porque ali é a via de acesso que eu tenho. Ou então ela está numa fase que ela tem um diagnóstico de um vaginismo, teve um abuso sexual, e aí ela faz o acompanhamento com esse psicólogo, e aí ela retorna à vida sexual dela, ela está indo bem e tal. E ela tem uma condição, também a questão financeira, né? Porque precisa ser direcionado, né, para esse profissional. Eu falo, olha, procura um terapeuta sexual.
Você entendeu? Não entendo como não são níveis, tá bom? É porque eu tô falando que é o que eu tenho acesso. Eu poderia também ter encaminhado essa paciente para outros profissionais, mas é o que eu tenho, acabo tendo acesso inicial. Eu acho que isso é da minha vivência. Você falou do modelo biopsicossocial, esse exemplo agora. O que acontece? Pelo menos na área que eu atuo, nesse ponto a gente está bem à frente, né? Porque o modelo biopsicossocial já foi muito estudado na parte de dor, e ele vem sendo proposto essas modificações há um tempo, né? De sair do modelo biomecânico. Mas eu entendo que nas outras áreas isso ainda está em desenvolvimento, inclusive na nossa, mas a gente já vem debatendo isso há muito tempo. O que é que acontece? Quando você recebe um paciente, você vai investigar diferentes condições dele. Quando você vai investigar essas diferentes condições, algumas você vai investigar para que você possa intervir. Sim. Outras você vai investigar para que você possa encaminhar. Mas pelo menos na parte de dor, nós temos os questionários específicos que nós entendemos, né? Então a gente tem o questionário, esse questionário existe em diferentes esferas, e ele me dá um alerta, olha, nesse questionário, na esfera do sono, o cara não está legal. Beleza, então vou aplicar um questionário específico de sono. Aplico, o cara está péssimo. Então ele tem que ser encaminhado. Então existe um processo. Tudo bem que eu sou um cara muito prático, então eu prefiro que as coisas sejam A mais B. Existe um processo muito bem determinado de um fluxograma. Então, por exemplo, ele está com uma tristeza profunda. Cara, essa tristeza profunda pode ter algum acesso, alguma relação com depressão? Não sei. Consigo dar o diagnóstico. O cara tem um momento de tristeza profunda, de pensamento ruminante dessas questões. Então, aplico outros questionários, sei que eu posso encaminhá-lo. Na área de sexualidade, existe questionários específicos ou você fica na questão de interpretação, o que não é ruim, tá? Mas é muito difícil, que também é feito na dor, mas é a interpretação daquilo que lhe é passado, né? A partir por meio dessas escutas ativas, desse processo. Quero dizer isso. Você vai ouvir o paciente, você tem uma série de questionários que vai conseguir identificar esses processos, ou ele vai demandar muito mais da prática que você tem que ter de vivência para poder, o cara me falou disso. Então, aqui, acho que na entrelinhas eu tenho um ponto que me mostra que ele pode estar tendo um problema, ou que, por exemplo, pode ter sofrido um abuso, ele não quer comunicar. Então, de repente, vale a pena uma investigação profissional. Como que funciona? Entender esse processo. Olha, na área, para quem trabalha com área acadêmica, existem alguns questionários. Por exemplo, eu estou num processo de mestrado e uma das áreas e desfechos esperados, aí a gente vai olhar para a sexualidade. Então, por exemplo, a gente aplica um FSFI, que é um questionário bastante detalhado, e ele vai ter divisões que vão ser observadas as questões de desejos, lubrificação, excitação, orgasmo, dor, satisfação. De ordem prática em consultório, de terapia sexual, a escuta treinada e as ferramentas da terapia sexual, a gente consegue conduzir a anamnese para extrair essas informações, Ricardo. Observação, uma consulta de 1h30, 2 horas. Só a primeira. Né? A terapia sexual é um processo. E a gente consegue extrair isso de uma forma muito mais orgânica. Mas em cunho acadêmico a gente tem os questionários específicos, né? Então, quando a gente quer colocar isso em números, e é óbvio, eles são necessários para que a gente possa produzir publicações e correlacionar com questões e disfunções orgânicas, a gente tem que usar esses questionários. Em consultório, né, quando se existe eu penso talvez um fisioterapeuta que não tenha uma formação tão específica em sexualidade, de repente ele aplica um SFSI e percebe, puxa, a gente tem uma questão aqui de dor, né? Então esse orgasmo está com um índice muito baixo, esse domínio de orgasmo está baixo, mas tem um domínio de dor que está altíssimo. Puxa vida, então essa satisfação está baixa, mas a gente tem dor, e aí esse orgasmo está baixo também. Fazer essa leitura, porque a gente tem um índice, por exemplo, orgástico baixo. Se eu tenho dor, a probabilidade orgástica minha é muito mais baixa. A probabilidade de prazer, de satisfação é muito mais baixa. Então, existem questionários. De ordem prática, num consultório, isso é orgânico. Sim, totalmente. Isso é orgânico e, de certa forma, isso também é mais confortável. Pode falar. Não, eu ia falar, o conforto principal é porque justamente você não fica para a pessoa. De 0 a 5, quanto que está o nível de sua satisfação? 3.
Entendeu? Fica algo muito mecânico. Então, às vezes, de uma forma um pouco, principalmente na primeira avaliação, não dá para chegar e começar a fazer isso e colocar em escala. Infelizmente, a maioria das vezes não dá para fazer. É difícil. Esse questionário pontualmente FSFI é muito satisfeito, satisfeito, parcialmente satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito. É porque ele é uma escala Likert. Muito obrigada, eu não conhecia esse nome. Obrigado. Ele é uma escala Likert para percepção de... Depois você pode passar especificamente. Muito legal. Os questionários de sexualidade, eles são qualitativos. Isso, de certa forma, ele vai mostrar um perfil, um panorama, né, do que acontece com essa pessoa. Mas quando a gente fala de sexualidade, essa condução terapêutica, e por isso que, para que eu seja um sexólogo, um terapeuta sexual, em algum lugar dentro de mim eu tenho que ter esse lugar de conforto. Se eu, com a minha sexualidade, não tenho um lugar de conforto por conta da minha história, da minha vida, eu não encontrei esse lugar de conforto, possivelmente... É muito difícil atender. Aí vou te falar. Mas é difícil. Não, deve ser uma sucessão de cagada, então. Porque é a mesma coisa você falar que o cara que vai... Seria tô segurando pra dar um exemplo, porque é foda você dar exemplos. Não, mas por exemplo, o cara que ela, tipo... Não dá exemplo, se der exemplo vai dar Posso merda. dar um exemplo? Vai, vamos ver. Deve. É melhor que você é neutra. Digamos que eu trabalhasse com ortopedia. E eu tenho o joelho todo cagado. Então eu não posso trabalhar com ortopedia, não é isso. Mas eu tenho conhecimento que esse meu joelho cagado, ele tem um histórico. Possivelmente ele tem um DNA, ele tem algo que eu fiz de errado ao longo da minha vida toda. Eu usei muito salto, a minha família é toda ferrada. Eu tenho o mínimo de entendimento que ele está cagado e onde eu posso chegar com ele. Que ele está estourado é onde eu posso chegar com ele. E existe um lugar de aceitação e o meu entorno vai fazer com que eu entenda ele. Eu posso trabalhar com ortopedia. Com sexualidade, não quer dizer que eu tenha que ser a pessoa mais satisfeita e realizada do universo. Obrigada, eu sou de nada. Mas, parabéns. Obrigada, não, eu estou muito bem acompanhada, isso ajuda, de né? 20 a 30% das mulheres não tem, infelizmente. Mas de alguma forma, quando a gente e olha tá que pra ela falar isso do lado da mulher aqui, que tem uma sorte fenomenal, né? É difícil, né? Eu posso falar aqui porque a gente tá bem. Eu tenho uma baita sorte. Eu tô falando aqui porque eu conheço, porque a amiga é minha, gente. Estamos entre os bem resolvidos. Mas eu preciso te falar uma coisa. Porque mulher. a gente acredita que a primeira ideia do ato sexual ou da sexualidade é o autoconhecimento e o autoentendimento do próprio prazer, independente da parceria. Esse não é verdade? E a parceria é o complemento ou não do ato, não é? Claro. Não é isso? A partir do momento que eu vou trabalhar com sexualidade, eu tenho que estar de bem com você mesmo. A minha história. Exato. Seja lá qual for a minha história. Eu acho que essa é a grande dificuldade. João, lembra quando a gente iniciou? Eu acho que isso é bacana de falar. Que muitos fisioterapeutas são leigos nessa área, porque, na verdade, muitos seres humanos, eles não falam sobre isso. Quando a gente entra para fisioterapia lá atrás, no primeiro semestre, a gente está pensando no quê? Fisioterapia, e no contexto geral, é ortopedia, respiratória, neuro, talvez isso. E aí parece que o corpo é cabeça, ombro, joelho e pé. A gente não fala de pelve, a gente não fala de autoconhecimento. Não, lá no primeiro semestre, quando vai ter uma aula prática, que as mulheres têm que ficar de biquíni, os homens de sunga, já é uma loucura. Meu Deus, eu não posso, não posso. No primeiro semestre você tá pensando quando que você vai ter fisioterapia, porque isso. Você tem 50 matérias que não tem correlação. E outra coisa, muitas graduações não podem, né? Não tem nada estipulado, mas não fazem avaliação íntima, porque justamente tem uma questão da maturidade dos alunos, o entendimento dos alunos. Então, a própria graduação, o próprio aluno, ou a própria história, ou culturalmente o Brasil, não é algo fácil de falar. Quem chega na televisão e fala, pegue um espelho e olha a sua genitália. Ninguém fala. Aline, nós fizemos pós-graduação juntas lá na Santa Casa. Quantas das nossas colegas se submetiam a ser avaliadas? Pouquíssimas. Quem eram as... Eu conheço, gente, a única oportunidade na vida que eu tenho de ser avaliado pelos eu conheço cada centímetro da Andréia. Não, mas é louco falar isso, porque dentro da osteopatia, minha formação em osteopatia, lá tem um módulo que a gente também fala sobre a parte ali de assoalho pélvico, também fala sobre parte de próstata, e tinha a parte de toque.
Uhum. E quem se submetia a isso? Ninguém queria. Eu e mais 2. Então, é isso. Entendeu? Então eu vejo... E numa classe aí com 15 alunos, né? No caso lá da osteopatia, o pessoal... Não vou. Não, e a osteopatia, os caras já tiveram graduação. Já tiveram graduação, a gente tá trabalham, lá no já tem quarto ano da maturidade, né? osteopatia. Sim. Entendeu o que eu falei sobre você estar de bem com a sua Mas sexualidade? ainda acho que é só cagada, É. porque as pessoas não vão estar de bem com a sexualidade e Né? vão trabalhar. Isso aí não vai dar. Não vai. eu mais acho. dois. Eu único acho- homem, Eu tá? acho que são 2 caminhos, Não desculpa vai, interromper. mano, mas- Eu acho que são 2 caminhos. Eu acho que a pessoa tá bem e vai, ou ela passou por algo que fez com que ela mudasse. Meu exemplo, por exemplo. Isso é totalmente pessoal, hein, galera? Muito pessoal. A minha criação, minha mãe me teve com 15 anos de idade. Então, para ela, tinha um bloqueio de conhecimento cultural de falar, por exemplo, até de depilação. Não conhecia sobre depilação, não conhecia sobre o que é menstruação, não conhecia sobre masturbação. Nossa, isso é palavrão. Deus Jamais livre. falaria sobre Clitóris, isso. Então? Hã? Clitóris? Quem é esse? Quem é esse É um pensador. Então, ninguém falava sobre isso. Onde que aprendi sobre isso? Livros de anatomia, e aí a gente vai seguindo. Então, o caminho de estudo de um fisioterapeuta não necessariamente porque ele teve também tudo isso muito facilitado para ele. No meu caso, não foi, entendeu? Na verdade, veio uma curiosidade do corpo humano, e aquela curiosidade de entender, principalmente no caso, na minha área inicial era desportiva, e aí eu falei, não, peraí. Existe alguma coisa aqui, que é uma pessoa jovem, no caso era incontinência urinária em atletas de vôlei, salta, faz isso, aquilo. Por que ela tá perdendo xixi? O que tá acontecendo? Não é tudo muito forte? Força 5 de quadríceps, maravilhosa, mas tá com essa disfunção? Vamos ver o que tá acontecendo. E aí você vem procurando, e aí desperta a fisioterapia pélvica. Aprende-se a fisioterapia pélvica sendo fisioterapeuta. No meu caso, eu aprendi durante fisioterapia, e aí desbloqueia as chavinhas. E aí vem o conhecimento. Agora, olha só, no seu trajeto você foi procurar em livros, você foi estudar. Isso. Essa é uma fonte importante de conhecimento. Sim. Agora, quando a gente está por aí, quem é o doutor de todos? Doutor Google. Ou o amigo do lado. E Ou o TikTok. aonde que Ou a TikTok. Ou gente o aprende TikTok. sobre sexualidade, que a gente falou, quem é o nosso grande professor, educador sexual? É a pornografia. É a pornografia. Né? Então, doutor Google com pornografia, a gente tem um resultado muito ruim. Sim. Cara, e deve ser agora bizarro. Por quê? Porque assim, eu tenho 37 agora, né? O Johnny tá com 20 e... Gente, Quem vocês são dera. jovens. 34. 34. Então, 34. nossa época, quando nós tínhamos 16, nós não tínhamos acesso ao nível de Ao pornografia, nível de pornografia que as pessoas têm hoje. Sim. Então, o que eu penso? Eu não sei se eu tô errado nisso aí, né? A galera chega lá com 12 anos, 13 anos, isso deve estar muito, né? Aí os caras, 13, 12, mas vamos lá, 12, 13 anos, e tem acesso a um nível de pornografia que é algo, mano, surreal. Aí quando ela tem a primeira experiência, ela fala, porra, é melhor eu me masturbar do que eu ter essa experiência merda, né? Porque o que ela vê é muito aquém. E ela raramente vai chegar na experiência que ela tá vendo ali. Então, deve estar tendo uma disfunção de até dopaminérgica nesse processo, né, Perfeito. cara? Total. Porque ela tem hiperestímulos, E né? E ela não... Primeiro que ela raramente vai ver uma mulher que tem um corpo daquela mulher que tem que investir no corpo porque ela ganha pra isso. Vai. aquela vulva sem pelos, né? Não, Aquela tudo, aparência né, cara? infantilizada. E outra, ainda tá com filtro, e todo mundo, né? E o homem e tudo mais. E se forem, né? Essa relação heterossexual, mas ela vai ver qualquer uma que seja, qualquer parceria que estejam ali naquele momento, enfim. E ela vai ter uma expectativa que, pra condizer com a realidade, cara... Não condiz com a realidade. Né? Na pornografia, a gente tem o homem modelo com um pênis inexistente entre nós comuns, a mulher modelo com aquele corpo inexistente entre nós comuns, que é paga para gritar, Sim. ok? Então, a gente, na pornografia, que ela é uma pornografia, essa pornografia comercial que a gente arrasta e pega só o principal momento, eis aí a descarga dopaminérgica bomba, né? Que antes a gente, para conseguir uma fita que rodava pelo bairro, era um... Pra Agora baixar não, é o só Bootman, demorar 24 horas na internet de escada. Nem no tempo desse boot. Hoje não. A gente pega, seleciona o vídeo e corre ele. Então é hora que dopamina quiser. atrás de dopamina. Você sabe que embaixo dos vídeos, veio da pornografia essa questão de embaixo do vídeo ter os pontos que eles são mais acessados.
Jesus, nem sabia. É só você reparar. Sabia disso aí, não. Até mesmo no YouTube. Quando você abrir o YouTube, embaixo vai ter um gráficozinho. É o ponto que ele é mais tocado, mais repetitivo tá. vezes. E nessa Isso vem da nessa pornografia, o que a gente vai ter nessa pornografia? Bom, ela é pornografia feita para o público masculino. Ela é centrada na penetração, totalmente falocêntrica. Então, a gente vai ver penetração, muita penetração, e não é com amorzinho, não. Né? É penetração britadeira. Muita penetração e vira a mocinha. E põe de 4 a mocinha. E bate na mocinha. Né? E a moça tá como, gente? A moça tá gemendo. E submissa. E Então, submissa. E aquele, né, como é uma pornografia voltada para o público masculino, sexo oral, de uma forma extremamente violenta, e a mocinha gritando. Então, a gente vai, esse foi nosso professor sexual, e aí as pessoas, a mocinha fala, mas eu não vi pornografia, fica tranquila, porque a pessoa que você transou viu. Tá tudo certo. Tava lembrando Games of Thrones. Lembra quando, na primeira temporada, Daenerys Targaryen ela é vendida pro Drogo? Ela é vendida pra... A Daenerys A Targaryen... referência sabe que só eu tô entendendo aqui, né? É o seguinte, a Daenerys é uma menina que é uma das últimas de uma raça totalmente... Ela é mostrada ali, aparentemente, totalmente delicadinha, super branquela, num lugar que as pessoas estão num mega sol e tudo mais, se não corresponde àquele... Ela é vendida pro Khal Drogo, que é o rei dos bárbaros, pra ficar claro. E o irmão dela contrata uma prostituta pra ensinar ela a satisfazer o Khal Drogo. Aí a prostituta fala assim, se você dominar ele na cama, ele vai querer ser o cara que vai cuidar de você. Então a primeira vez ele vai lá, faz a mesma coisa, põe ela de 4, não sei o quê, e ela tenta virar, ele não deixa. Aí na segunda ela já vai melhorando, depois ela que tá em cima dele, tipo, cavalgando ele, entendeu? Ele é o cavalo que leva ela, e aí o cara vira eu preciso dessa mulher pra minha vida. Tanto que a grande questão ali do Khal Drogo é que ele, tipo, se apaixonou extremamente pela mulher e na raça dele, naquele povo, as mulheres são extremamente submissas. E aí ele começa a ser questionado pelas outras pessoas, porque como líder está submisso a uma mulher. E aí começa toda a história, muito foda, o Khal Drogo. Mas mesmo nesse exemplo, ela é uma boa prestadora de serviços. Mas ela domina ele em vários sentidos. Ela domina assim, porque daí ela consegue o que ela quer. Mas em nenhum momento a gente fala sobre a questão do prazer feminino. E é sobre isso, essa é a questão do consultório de fisioterapia pélvica voltada para a sexualidade ou da terapia sexual. Né? O nosso educador sexual não nos ensinou, nem aos homens, nem às próprias mulheres que não dominam o próprio corpo, como que esse corpo vai ter prazer. Fazer uma pergunta relacionando ao que nós estamos falando e o que você expôs aqui. Você estava falando que os principais exemplos que existem nas pornografias, é claro que hoje você vai lá na aba de... Você busca, né? Tópicos. Não, você tem que ler as descrições, porque tem umas ideias, você não sabe nem isso que João, que é isso? Aqui estamos bem. Então, tem vários tópicos, você fala, caraca, tem o soft, tem não sei o quê, beleza. Mas o que você falou que é o principal? É o homem sendo agressivo ou mostrando uma superioridade física, primata, né, primitiva, e a mulher gemendo. Tendo em vista isso, a correlação de que ela pode sentir dor é presente. Sim. Logo, provavelmente, muitas mulheres sintam dores em relações sexuais e acreditam que isso é normal. Assim como elas acreditam que a falta do squirt, né, que é o orgasmo feminino, né, que é quando sai uma grande quantidade de secreção ali na região, é o ato do prazer, tipo, como se fosse o topo, tipo, eu tenho que chegar naquilo, porque algumas imagens de pornografia mostram ali a mulher tendo esse squirt como se fosse um jato longo, né, indo lá. Se você lembra, foi meu TCC lá da pós da Santa Casa. Sobre isso? Não lembro. Então, também traz no mundo que não existe, entendeu? Então, tem várias questões. A questão do orgasmo, que o orgasmo ele precisa ser sentido primeiro pela mulher, depois o homem ejacula. Essa ordem de relação sexual, que a ejaculação masculina tem que acontecer junto com o orgasmo masculino, e isso não é uma verdade. O homem ele pode ter o orgasmo sem ter ejaculação, e muitas pessoas não sabem sobre isso. Então, vem muitos mitos no que é essa questão, pensando propriamente em sexo, que vem exatamente pelo que a gente consome, o que a gente vê, o que a gente ouviu, quem ensinou a gente aquilo. Então, infelizmente, fala tanto da pornografia, mas isso é presente nos filmes, nas novelas, em qualquer coisa que a gente vê no dia a dia gratuitamente, digamos assim. Absolutamente, né? O que a gente mais vê é quando se mostra até num filme mais soft, ou uma novela mais soft, num ato de penetração, a mulher tendo aquela cara de prazer que teve orgasmo. Uau, e daí quando... aliás, essa é a principal queixa de consultório. Eu não consigo
ter orgasmo na penetração. Quando eu ouço isso, eu falo, que bom Tudo bem. que você é tão normal quanto quase 90% das mulheres. Estatisticamente, a penetração é a ferramenta sexual onde a mulher menos tem prazer. Quase que 90% das mulheres não têm orgasmo na penetração. Só que não é isso que nos é ensinado. E isso gera muita frustração. A questão da dor. O que a gente tem na pornografia, via de regra, 4 apoios. Bonito, né? Posição de 4 apoios. Nessa posição de 4 apoios é a posição que mais gera dor para a mulher. Só que o nosso educador sexual, lá, o filme, mostra a mocinha gritando nessa posição. E é uma posição de dominação. Veja, cadê o contato visual que se tem nessa posição? Não se tem. Ah, é isso que é debatido no Games of Thrones. É. A mulher fala questão de pra não ter Daenerys que domínio. você tem que ter o contato visual com o Khal Drogo. Pra ele não te dominar. Ela fala isso. Oh, mandou bem. Sabe o que eu lembrei agora, só pra não esquecer? Tem um momento da minha meia. Você sabia que Ai, existe... não, cara. Meu O Deus. João, ele Olha, ele gosta veio de da Mulher meia. Maravilha. Isso é pra curar a asma do João? Ele gosta. Eu vim Já com a tô meia da curado, Mulher tô Maravilha aqui, ó. curado Ó, a meia da Mulher Maravilha, cadê? Meu Não é Jesus. só pra homenagem, né? Homenagear aqui, ó. As Mulheres Pai do Maravilha. céu. Exatamente, é pra criar a meia temática. Depois que a gente terminar esse episódio, a gente ainda terá um no outro episódio, né? E você trouxe uma outra meia pra Trouxe. colocar, tenho certeza. Trouxe, eu cara. trago depois que eu pra repetir, né? Pô, você não usou ainda a meia que eu te dei de Natal, né? De aniversário. Cara, quantos podcasts nós tivemos depois do aniversário? Então, é isso Esse aí. que é o primeiro! Eu quero ver no próximo episódio se vai ser. Tá, Essa DR é ótima. tá vendo? adoro. É, meu, Mas cara. vou contar, eu vou dar um spoiler. Eu vou dar uma meia pra ele com o meu rosto. Vai, aí eu quero ver. Ah, do se Mário? vai usar. Não, Eu minha já tenho mesmo, do não do Mário. Mário. Não gostei. Vai usar. Antes a meia do que a cueca, mas tá bom. Não, a cueca é demais, né? A cueca é Eu demais. vou usar a cueca, ele falando, dê a volta. E uma questão, acho que voltando. Vai. Eu pensei nisso quando você tava falando, desculpa, eu acabei lembrando. E uma questão que a gente também tem que lembrar que, voltando muito do início, quando a gente falou que a sexualidade não é só falar de sexo, a gente observa que se a gente focar também nessa sexualidade só no sexo, a gente esquece de todo o resto, de toda uma outra população. Imagina quantos, pensando em sexo, é um pessoal adulto, adolescente, adulto, jovem. E depois? Né? E o idoso? E a sexualidade do idoso? Como a gente estimula essa sexualidade do idoso? O idoso não transa? O idoso transa. Como que a gente pode estar estimulando essa parte de sexualidade no sentido de como ele se vê para este mundo? O que a gente pode estar organizando? Eu acho isso que E mesmo a mudança da mulher na fase de climatério e menopausa, porque tem uma mudança muito grande da expressão rápida. Sim. sexual, né? E do homem também. Normalmente, o homem, quando ele começa a ter os primeiros sinais de uma ereção já não tão potente, é onde existe um afastamento. Porque justamente essa relação falocêntrica que se desenvolveu ao longo da vida, quando esse homem se observa já não tão potente, ele costuma ter um afastamento sexual. Ou quando ele vem com uma questão de saúde, como, por exemplo, a alteração de próstata, e essa alteração de próstata pode trazer essa questão de incontinência urinária e disfunção sexual, muitos preferem não operar do que se tornar uma pessoa talvez impotente. E se Olha operar, não transar mais. E não se operar, não Sim. transar Não mais. transar mais. Então, por exemplo, eu tive casos mesmo num hospital que eu fui chamada lá, não sou físio desse hospital, faço parte da rede, né, lá da Santa Casa, e eles falaram, Aline, vem cá. Preciso você dar aula sobre sexualidade na terceira idade. E aí, quando a gente vai abordar sobre isso, a gente percebe dos outros profissionais, essa aula foi entre equipe, né, com a equipe multi, a gente percebe que os outros profissionais, a tendência deles sempre é inibir. Então, vieram com um exemplo, né? Olha, a gente tem uma senhora que está tendo um problema muito sério, porque ela está com a genitália toda machucada e a gente não sabe mais o que fazer. Eu falei, o que está acontecendo? E aí, o que estava acontecendo é que ela pegava escova de cabelo e ela se masturbava com escova de cabelo. Então, ela tirava a fralda, se masturbava com escova de cabelo, porque era o que ela queria ali, movimentar a região, né? Se sentir viva, sexuada, né? Sentir ali... não sexuada, ela sentir... não sei, qual é a palavra, né? Sentir pertencente, né? Àquele corpo, que isso é muito importante. E aí a relação deles, o que era? Colocavam 2 fraldas, porque ela tinha uma dificuldade na mão. Eles colocavam ela, às vezes, contida, porque, tipo, pra ela não se machucar. Só pra entender, ela tinha algum nível de demência?
Tinha... Contra a parte de se machucar com o objeto, né? Na verdade, ela só tinha uma limitação no leito por causa de uma fratura do fêmur. Tá. Mas ela tinha 70 e poucos anos Super e ele... jovem. Eu acho Hoje, jovem. hoje, pô, sim. 70, Super chegado, jovem. cara. E aí Idoso de segunda década. E aí a ideia é assim, muitas pessoas falam, nossa, que legal, tipo, com o tempo que ela não se machuca, achando que se machucar era o problema. E aí você tem que vir com essa visão, vem cá, mas por que ela não pode? Por que ela não pode mexer naquela região? Em vez de ter uma escova de cabelo, por que não permitir o contato? Ah, porque depois vai ter que tirar a fralda. Então, entenda, para ela aquilo era importante. Então, aquela paciente, ela não tinha uma questão cognitiva que limitava ela. Então, por que não? Por que a equipe era contra? Entendeu? Por que não oferecer um vibrador para ela? Por que isso seria um problema, esse vibrador? Aí a gente volta naquilo lá. Como que tá essa sexualidade para você? Do profissional. Exatamente. Exato, Como foi que, o que eu conversei. como que é a tua história para que você tenha um entendimento que isso é ruim para alguém? Isso Não, é eu errado. vejo já um caso até meio parecido, digamos assim. Tenho colegas que têm pais separados e que não admitem que eles possam namorar e muito menos ter relação sexual com alguém. Exato. Que é uma coisa simples. Então imagina num ambiente aí de E internação. outra pessoa está restrita, ela não pode sair, ela não pode chegar e ali ligar ou comprar. E quantas que podem fazer isso, mas é reprimida pela própria família, Sim. que não pode entrar nesses lugares, não pode fazer isso. Eu tenho alguns pacientes lá do grupo de idosos, e aí eu falei assim, Dia da Mulher, o que vocês querem? Aí eles... Ah, não sei. Eu falei, vocês querem rosa? Ela falou, ai, não. E vibrador? Ah, sim. Pronto. Foi o que a gente deu. Foi bom, foi bom. Lembra? Dia da Mulher? Eu dei um lembro, vibrador sei. para elas. E tem até os acessórios que... tem os acessórios que não têm a aparência de um bullet. acessório sexual. Sim. Não, mas os que não têm aparência para que a pessoa possa ter em casa e se alguém Sim. vê, não seja julgado. Não tem? Sim, é uma cápsula vibratória. Você olha, é uma cápsula Tipo um vibratória. Ela batonzinho. parece Sim. uma Tem os cápsula cupcake. Os cupcake que eu tava pensando. Cupcake, tem Batom. ursinho, tem porquinho, tem batom. Aí, gente, é massageador facial. Tem O que é vários, isso daí, né? vários, Até os vários. próprios lubrificantes hoje, eles parecem um dermocosmético comum, Uhum. uma embalagem comum. Tá mudando o estereótipo para poder... da embalagem, Exatamente, né? justamente porque isso não tem que ser erotizado, sensualizado. Isso é wellness, é saúde, Bem-estar. bem-estar. Exatamente. Principalmente para o entendimento que, a partir do envelhecimento, vai acontecer o ressecamento vaginal. Por exemplo, pensando na área da saúde da mulher, que é onde eu mais atuo. Então, assim, a mulher tem um ressecamento, não é porque ela não quer ter o desejo sexual dela está diminuído. Pode ser que sim, mas fisiologicamente, organicamente, biologicamente, aquela região também vai diminuir a lubrificação. Ela pode ter fissuras, ela tem a síndrome ali, que pode acontecer, síndrome... Dysforge. Hã? Síndrome de Dysforge é uma síndrome que você tem redução da lubrificação por produção de glândulas diferentes. Mas acho que você está do querendo corpo. falar síndrome urogenital. Síndrome urogenital, isso Ele aí, tá falando de ó. ressecamento, né? Isso aí, amiga. Vai cá. A síndrome urogenital que já faz parte, entendeu? Então, por que não começar lá atrás e por que não depois também vir com esse tratamento? Sair um naturalizar, pouco né? dessa ideia só médico-centrista, sabe? Tem muita coisa que pode ser Tem feita. muito medicamento, muito fármacos, inclusive, para o tratamento de condições álgicas que geram ressecamento. Muitos de ansiedade gera é. ressecamento. Ou vamos para uma coisa muito mais palpável, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na questão do desejo, que popularmente a gente fala de libido, um antidepressivo ou Sim. um anticoncepcional vai ter uma queda absolutamente expressiva no desejo, na Total. libido. Anticoncepcional também? Anticoncepcional também. Sim, a mulher... Por conta desse flat hormonal. E aí ninguém conta isso para paciente, ninguém conta isso, gente, Eu pro já não sabia parceiro. dessa. Eu tô aqui Sim, olhando e eu sim, tô imaginando. sim. Para o parceiro ou para a parceira dessa paciente. Então, não é só a mulher, mas a parceria, ou o homem, mas a parceria tem que estar envolvida nesse processo. Se essa mulher ou esse homem que usa um anticoncepcional, ele vai ter o desejo, a fase do desejo, que a gente chama popularmente de libido, abalada, então o nível, a qualidade e o tempo desse estímulo vai ser diferente. Esse tipo de informação a gente tem que ter acesso. Ou direcionar para quem, né, For possa necessário.
E outra coisa, não quer dizer que a pessoa vai ser proibida de consumir aquele tipo de fármaco. Às vezes a pessoa está com uma crise de ansiedade que ela precisa do medicamento X, entendeu? Mas assim, tem que ser conversado. A parceria tem que entender, olha, é o seguinte, estamos passando por este momento e a partir deste momento vou precisar dessa medicação porque eu tô com X, Y e Z de problema, vai ser uma fase e a parceria entender que, por exemplo, o orgasmo ele não vai acontecer de uma forma tão tranquila, que o desejo não vai acontecer de uma forma, né, tão facilitado e que isso não tem relação com você não gostar mais da outra pessoa, não tem relação com você não se sentir, né, tão... porque às vezes, de verdade, gente, dependendo do remédio, a região íntima, ela fica totalmente sensível. Teve uma paciente minha que falou que tomou uma medicação X, acho que não vale nem falar, que ela pegava no clitóris, ela falou, pegar no meu clitóris, pegar no meu cotovelo é a mesma coisa. Então, as terminações nervosas, a sensibilidade daquela região foi alterada. Aquelas gotinhas que a pessoa toma de noite. Aquelas gotinhas, das Com gotinhas. Não vou falar. Então, se entendeu? a gente lê a bula, está escrito em anorgasmia. Total. Ninguém fala nisso. Você toma gotinha para ficar calminha à noite e aí tem ausência de orgasmo. Está descrito. Leiam a bula. Exatamente. E aí o médico não conta isso pro paciente. A frustração Mas isso é muito fica- frequente em quem Isso é consome? Sim. Porque sim. assim, se a gente for ler na bula de bula, todos os sim, remédios, a sim. gente entra em desespero. Os mais Se é algo simples. frequente, realmente Sim. deveria ser abordado Qual isso, é o remédio né? mais simples hoje que toda e qualquer mulher, no contexto geral, vai no consultório de ginecologista É e melhor sai? não falar nomes, porque a gente Não, pode não vou acabar falar, falando não vou falar nome clínico. comercial. Não vou, até, não foda. vou. Mas qual o nome? Qual a medicação? Que a mulher tem uma acne, o ciclo menstrual está irregular, as meninas com 14, 15 anos estão tomando. Anticoncepcional. Ponto. A mulher está acima do peso, vai em qualquer médico, a primeira coisa que dá é o quê? A maioria. Ansiolítico. Modifica. A pessoa tem uma crise de... Sabe, tipo, tudo modifica. Então, não é conversado sobre os efeitos. A mulher entra numa quimioterapia, tá ali com câncer de mama. Ah, vai acontecer uma alteração... Uma menopausa vai- medicamentosa. Não fala que vai ter uma menopausa medicamentosa. E se fala, tipo, tá, mas tudo bem, estamos tratando o câncer. Não, mas isso vai trazer uma secura vaginal. Ela vai ficar mal, ela vai ter questões. E por que isso não é falado? Tem que ser falado, entendeu? A questão é a fala. Eu, pelo menos, Então, a minha bandeira é de levantar no sentido... o que eu levanto é sempre a educação. Contanto que o profissional tenha acesso. Tem acesso. E que tenha o entendimento que a sexualidade é importante. É importante. E se voltamos ao profissional, se na vida dele isso não tem importância, por que aonde que eu tenho que falar? Então, mas aí eu tenho uma questão nesse ponto. Treinamento. Quando a pessoa ela recebe treinamento de dinâmica de terapêuticas, independente de terapêuticas falando como terapia sexual ou como atendimento fisioterapêutico, assim por diante, quando ela tem treinamento, ela não precisa ter isso resolvido com ela, porque ela sabe as linhas que ela precisa adequar, minimamente direcionar. E isso isso- é uma gafe que se tem na formação, não tem Ricardo. treinamento, não tem Isso é uma nenhum gafe na treinamento, pelo amor de Deus. formação. Quantas vezes vocês já tiveram a experiência de acompanhar por outra sala, por exemplo, um profissional atendendo um paciente ou um profissional atendendo fazendo a dinâmica de simulação, né? Na verdade, não era um paciente, eram atores. Cara, a medicina tem isso a rodo. Por quê? Porque os caras são treinados para isso. Mas isso você diz dentro de uma instituição. No Isso. grande Mas quando você tem o seu... centro. num grande centro, quando você tem o seu próprio consultório, você faz um atendimento Cara, domiciliar, aonde que você vai conseguir esses Não, treinamentos? mas para você ir pro consultório e pro atendimento domiciliar, você vai fazer fisioterapia domiciliar avançada, por exemplo, você vai ver lá a dinâmica de atendimento. Ó, inclusive. clica aqui no link aqui embaixo. Não, real, porque lá a gente vai ter a dinâmica de atendimento. Vamos até Sim. ter E isso outra- gravado. Mas rapidinho, desculpa interromper. Mas Aline Amorosa. é o seguinte: em diferentes cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão, deveriam ter isso. Claro. E rarissimamente tem, porque as pessoas não têm treinamento de dinâmica de atendimento. Mas isso não é exigência, né? Cara, No não é. Ministério da Educação, esse é o problema. E aí isso onde corrigiria tem esse que corrigir esse o ponto, problema. Com esse detalhe que você está certeza. falando, entendeu? Aquilo que eu estava falando da formação que a gente trabalha com terapeutas, nós temos os atendimentos sociais. Aliás, depois eu deixo aqui, porque nos atendimentos sociais as pessoas são atendidas. Você falou, onde a gente manda as pessoas? A gente tem atendimento gratuito de terapia sexual, de terapia tântrica. É. É do E lado aí, aqui. nesses atendimentos, o paciente é informado sobre a dinâmica de atendimento. Então, o paciente está aqui com o seu terapeuta, nós temos uma câmera e a gente tem uma sala
que está acompanhando o atendimento e vai debater esse atendimento. Isso é foda. É isso, é exatamente Legal, isso. né? Fazemos é muito isso. importante isso. Porque aí, você falou da parte de sexualidade. Trazendo para nossa vida, se a pessoa não entende que o sono é importante, que a atividade física, e ela nunca vai conseguir ter esses elementos. Agora, quando ela é treinada, independente de... E não independente, mas assim, quando é treinada, a parte do que ela tem para ela sabe os processos, cara. E as coisas ficam muito mais tranquilas nessa questão, entendeu? Fica facilitado. Fica Isso facilitado. resolveria. Mas às vezes se torna mecânico. É importante, às vezes, ela também ter esse conhecimento. De É verdade. esse é o nosso debate eterno. Eu sou um cara muito prático. É porque se E torna a mecânico. Aline, ela é coracional. Às vezes, Ela é muito sério, se coracional, torna cara. mecânico. Eu vejo, por exemplo, Aline eu sou Ambrósio, super mal-humorada Eu de te manhã. amo. Obrigada. Obrigada. Obrigado, é foda. Ela é muito coracional. Valeu. Valeu, é tamo nóis. junto, tamo junto. Ó, Bate aqui, é ó. nóis. Bate É aqui. nóis. Ela é muito, Assim, ó, muito... É nóis. Coração agora é coreano. assim, né? Não, mas ela é muito coracional e eu sou muito racional, assim. A, B, C, esse é o processo, entendeu? Assim que tem que ser feito. Eu acho que para cada Acho que área, a eu gente acho criou que a isso Lili se adequa. pra fornecer a possibilidade de um meio termo, mas ela pode escolher. Mas tudo que é muito metódico, muito mecânico, Não assim, dá certo. cara, chega uma hora É que porque estoura, o João mano. é o cara que não planeja e eu sou o cara que quer planejar todos os Então, passos. A gente mas, fica nesse passo. eu acho, Bom, deixa a discussão para outro momento. eu acho que a sensibilidade de cada área nos traz. Vamos gravar, desculpa. Eu Vamos acho- gravar, vai, grava. Eu acho que a sensibilidade da área nos faz entender que algo mecânico transborda também o atendimento mecânico. Eu acho importante um treinamento, é muito importante. Até a habilidade de entender o que errou, o que acertou, o que deu certo e tudo. Até porque você também só aprende na repetição. Mas vem muito essa sensibilidade da escuta e muitas vezes isso não é algo só treinado. Mas fala, Tanto que, por exemplo, eu ia comentar. Antes de você me interromper de novo. Caraca, Eu não foi, né? uso A ficha. DR aqui, André. Tá vendo? ó? Vamos Eu falar não só a uso. gente aqui, ó. Eu não uso ficha de avaliação fixa. Eu não gosto. Não uso, não, assim, é algo que lá na UBS eu acabo não consultório eu tenho, né, porque é um padrão do consultório, mas dentro da UBS a gente tem um prontuário de segmento, tá? Todo mundo vai evoluindo todas as áreas na sequência para aquela pessoa, para não estar repetindo e tudo, e cada um fazer sua conduta. Então, eu tenho mais ou menos o entendimento do que eu preciso perguntar, e essa pergunta vem pela minha prática, vem pelo que eu fui treinada, mas vem muito pela minha escuta. E aí, o direcionamento do tratamento vai em cima disso, porque a área da saúde da mulher e do homem não dá para ser algo só mecânico, sabe? Deixa eu só fazer Fala. retrucá-la, né? Não, truque. Tréplica, Não, só tréplica. tréplica. Você tem 30 segundos a partir de bem rápido. agora. Ó, imagina que muitas pessoas, elas têm perfis diferentes de atendimento. Tal qual o paciente tem o perfil de qual ele quer ser Exato, atendido. concordo. Lembra que você comentou comigo de um profissional que você não acha que o trabalho é adequado e você teve uma paciente que escolheu o trabalho dele mais do que uma vez porque era exatamente o perfil dela? Sim. Então, era um perfil muito mecânico. Né? Então, eu acho que não existe o certo e o errado nesse processo. Né? Respeito demais a sua opinião. Eu acho que existe a relação entre a aliança terapêutica que é formada pelo perfil do paciente em relação ao profissional. Concordo. Eu ia falar de um caso que Bora, meio manda. que dá uma englobada nisso tudo. Uma paciente foi encaminhada lá para o consultório. A ginecologista dela encaminhou com uma queixa de incontinência urinária. Ok, né? Caso clássico dia após dia, durante semanas. Então, ela vem com essa queixa de incontinência urinária e então na anamnese, essa queixa urinária me parecia só na relação sexual, né? E então, o que a gente chama de incontinência urinária coital. Mas assim, normalmente a gente não tem só incontinência urinária coital. Não. Normalmente, incontinência urinária coital, que é perda de xixi na relação sexual, vem acompanhada de algum outro tipo de incontinência de esforço, que é aquela quando a gente tosse, a gente espirra, a gente pula, ou de urgência, aquela que a gente está com vontade de fazer xixi e acaba não chegando a tempo. Então, ela não tinha nem outro, então falei, ok, fica isso em suspensão, isso daqui eu preciso investigar melhor. Veio com essa queixa da médica para tratar a incontinência, mas vamos... E naquela nossa anamnese de 2 horas, a gente vai adentrando a área da sexualidade. Então, ela se queixa que ela está sem desejo, ela está sem orgasmo, porque ela está brigando muito com o marido e a filha não está legal. E aí a gente vai desenvolvendo essa conversa e chegamos em algum momento que a pediatra da filha dela sugeriu um antidepressivo para ela. E há quanto tempo você está tomando esse antidepressivo? Eu estou tomando há 6 meses.
Isso ao longo de 2 horas, tá? E há quanto tempo esse orgasmo está desaparecendo? Mais ou menos esse tempo também. Falei, então tá bom? Vamos conversar sobre isso. Enquanto esse antidepressivo, essa química estiver no seu corpo, possivelmente esse orgasmo vai ficar um pouco mais distante. Então aí a gente entra com a terapia sexual e a investigação daquela incontinência urinária suspensa. Falei, eu ainda não fechei que você tem incontinência urinária, eu posso apostar que não é. Não, mas é porque a médica... Posso apostar que não é. Isso ficou na cabeça dela, ela por conta própria, não façam isso, por conta própria ela foi diminuindo a medicação dela. Eu direcionei ela para a terapêutica tântrica, depois eu abro esse balãozinho para falar o porquê disso. E conforme essa medicação foi diminuindo, quem foi reaparecendo? O orgasmo dela. E quando ela já praticamente estava sem a medicação, e aí eu sugeri o autoestímulo para ela, e ela começa a informar que ela percebe-se novamente com desejo. Então ela conta que em uma noite deu um baita tesão e o marido estava dormindo, ela não queria acordar o marido, então ela vai para a cozinha, pega o bullet dela e aí ela se estimula na própria cozinha e eis que, perto do orgasmo, ela tem um super squirting. Bom, resumo da ópera. Ela não tinha incontinência urinária coital, ela tinha squirting. Ela não estava sem desejo e sem orgasmo, ela estava quimicamente abalada pelas suas respostas sexuais. Quando essa medicação sai, as suas respostas sexuais voltam. Então, a gente também tem que ter esse olhar. Se, nesse caso, a gente tem um profissional que não tem esse rol de informações de sexualidade, ia tratá-la como incontinência urinária de esforço. De esforço. Ok? Sim. E só um balão, por que ela foi para a terapêutica tântrica? Aí é uma queixa? Não. É uma colocação sobre a nossa própria profissão. Quando vocês vão reabilitar um jogador de futebol, ele acabou de fazer uma cirurgia, vocês vão fazer toda a parte dos equipamentos e depois vocês vão fazer o trabalho manual e aí vocês voltam esse cara para a atividade. E daí, durante a reabilitação, vocês vão começar a jogar bola com esse cara, ou seja, vocês vão trazer a funcionalidade de volta para esse jogador, esse atleta. Tô certa? Não sou da área do esporte. Né? Então, vocês vão... Com ambiente controlado. Com ambiente controlado, vocês voltam para a atividade a qual aquela estrutura, aquele músculo, aquela articulação se desenvolve. Na fisioterapia, a gente não pode colocar a estrutura em função. O que quer dizer isso? A gente não pode trabalhar com prazer. Então, nós também, como fisioterapeutas, temos a alimentação da estrutura em prazer. O único profissional que atua com a estrutura em prazer é o terapeuta tântrico. Então, nesse momento, a gente passa para o colega terapeuta tântrico para que ele reabilite a função do prazer. Tenho uma dúvida. Qual a formação de base que ele precisa ter? Terapeuta tântrico, formação em terapia tântrica. Ele não precisa, tá bom. Ele não precisa ser fisioterapeuta, médico, a formação ela dura psicólogo? quanto tempo? Como que funciona? Tem um centro que regulariza isso? Depende de cada escola de tantra. Né? Depende de cada escola de tantra. Nós temos um curso de formação em tantra, então ele dura em torno de 4 meses e temos uma carga horária, e aí nessa hora eu diria que a nossa produtora falaria melhor sobre essa carga horária, mas é uma carga horária extensa e nessa carga horária que entra aquela parte que eu falei do atendimento, onde esse atendimento é assistido, a parte da entrevista, obviamente a parte da prática E é regularizado por algum órgão? Não. Fiscalizado por algum órgão? Não. E aí entra talvez o nosso maior desafio, o desafio ético. Né? Antes de ser um terapeuta tântrico, assim como um terapeuta sexual, a gente tem que tomar um cuidado sobre a sua ética pessoal. Sim. Eu não perguntei porque o material humano é o nosso maior desafio. Poderia ser assim, né? A pessoa, uma especialização, sabe? É a especialização que contempla X áreas, né? Pensei. Tem algumas formações sérias aqui no Brasil e a gente realmente sua bastante para tentar dar uma boa formação. É complicado assim, algumas e não várias. Não, poucas. Eu vou me corrigir. Poucas. E existe um receio da população, eu observo, né, às vezes de conhecer essa terapia, porque justamente não tem a referência. De verdade, quando as pessoas perguntam, eu sempre referencio quem eu conheço.
Ponto, acabou. É Assim, isso. Porque não tem como, não tem como. Não é só procure. Não é procure. Pessoa, tipo, eu tô com incontinência urinária. Olha, é legal fazer fisioterapia pélvica. Porque eu entendo qual é a base da fisioterapia pélvica. Agora, assim, eu queria muito ouvir falar sobre tântrica. Eu falei, olha, vai lá no instituto, conhece, liga lá, converse com elas, porque eu sei que neste local é um local sério. Então, isso é diferente, sabe? Porque realmente não tem essa regulamentação, mas tem profissionais muito sérios. Porque senão... Quem tá por trás disso? Porque tá por trás disso, porque senão, infelizmente, é uma cilada. Assim, sendo bem grosseiramente, eu acho que dá pra gente... caracterizar o ser humano, e aí é muito difícil a gente pensar nisso como ser humano, nós que somos pensantes, e eu falo isso muito para as mulheres que estão entrando no climatério, pensa que nós somos bichos, né? Pensando como bicho, a gente tem essa questão da evolução, sobre a questão da procriação. Desculpa, eu falei sobre climatério, eu falei nas gestantes. Pensando que a gente está falando da reprodução, por bichos, né? Quando uma mulher ela tem a excitação, é porque ela está visualizando ali, está sentindo o feromônio, ela está visualizando o macho alfa, que talvez aquele macho alfa vai dar certo ali com seus óvulos, seus espermatozoides e vai ter a questão da procriação. A sexualidade na gestação, eu vejo que as mulheres muitas engravidam e elas falam assim, Aline, eu achei que ia ter toda aquela questão de ficar super excitada agora que eu tô grávida e tudo. Eu falo, mas já está aí dentro. Pensando como animais e pensando que a gente está aqui muito pela reprodução, né? Muitas mulheres, o libido, né, o desejo sexual diminui muito durante a gestação ou no puerpério. Pensando na questão da gestação, a gente vê muito por isso, que o bebezinho já está ali dentro. O corpo não entende que é uma prioridade mandar sangue lá para baixo. Muitas vezes o medo, né, de como que tá aquela questão, se aquele bebê tá bem, posicionamentos, a parceria, se é heterossexual, tem medo da penetração, por medo de machucar e tudo mais. Mas muitas delas têm receio de como que tá. E eu falo assim, lembra que a gente é bicho, né? Nós somos animais, né? E isso em todas as fases da vida. Então, quando a mulher tá lá no climatério, também tem a baixa hormonal, também tem essa questão relacionada ao olhar para o lado, assim, não é mais algo tão rápido. O desejo, ele não é ativo, só eu olhei e falei, é você, não. Vem cá. E é o vamos que se reproduzir. Nos filmes, né? Bati o olho, uau! E não é mais assim, é diferente. Esse desejo inicial, nesse desejo que a gente chama de espontâneo, a gente tem que lembrar que eu acho que todos nós aqui, inclusive, podemos falar, né? Nós somos pessoas de relacionamento longevos. Esse desejo espontâneo, ele deixa de existir. E aí vem uma grande frustração, porque a gente acha que, nossa, não tem mais aquele tesão do começo do relacionamento, acho que não gosto mais. Então, até existe um ciclo sexual que está bem representado, que é do relacionamento longevo, mais aplicado para as mulheres, que é quando a gente entra numa relação a partir da neutralidade sexual. Ou seja, eu poderia agora ver o Netflix, eu podia agora dormir, que eu ganhava mais, eu podia, né, bater uma roupa, mas existe algo que é o objetivo, que é a manutenção da intimidade emocional. Mesmo que eu não esteja com desejo, não estou com vontade de transar, eu estou no zero aqui. Mas se eu receber um estímulo sexual adequado, eu posso entrar no estado de excitação e esse estado de excitação vai me dar o que eu chamo de desejo responsivo. Eu não preciso estar com desejo, com tesão, com libido para transar. Né? Se existir esse entendimento da neutralidade sexual, cujo objetivo final é manutenção da intimidade emocional, e se houver essa comunicação positiva entre os pares, a gente consegue ter um entendimento de um relacionamento mais longevo. E diminui a expectativa de ter esse tesão eterno e a frustração de não encontrar mais aquele primeiro ano de relacionamento. E aí a gente fica martelando naquelas frases, né, corriqueiras de, nossa, mas casei 10 anos e nem transa mais. Não, calma. Se a gente repete muito isso, a gente leva tudo isso. Então, eu observo e falo assim, nossa, mas tá casada há quantos anos? 12 anos. Nossa, mas ainda vocês transam? Cara, por que não transar? O que é transar? Transar é frequência, é qualidade, por exemplo, um filme de pornografia. Então, existem formas também de relacionar. E essa questão que você fala dessa intimidade que vai se modificando, ela é real, tá? Isso acontece em todas as fases da vida. Há pouco tempo a gente estava no rancho urbano. Rancho urbano. E o pessoal achava que a gente era namorado. Foi verdade. Porque existem formas de se manter ativo sexualmente numa relação e não necessariamente
transando. Né? Eu sei que eles vão falar, daqui a pouco ele vai falar, estavam se comendo em cima da mesa? Então, existem formas de manter essa sexualidade ativa. E sim, quando nós animais estamos ali em volta de substâncias químicas que modifiquem isso, não vai acontecer da mesma forma que era antes. Só para a gente poder já ir em vias de fim, então eu queria entender o seguinte, o que todos os fisioterapeutas devem atentar-se para entender que o paciente apresenta uma possível disfunção sexual, merece uma investigação mais profunda e assim uma terapêutica também. Posso começar? Claro. Acho que a primeira coisa, ele precisa entender que antes de ter a disfunção, a gente precisa pensar no ser humano. Eu odeio essa ideia de, tipo, tem um problema, procure ajuda. Eu acho que a ideia é que todo fisioterapeuta que se propõe a atender outra pessoa, ela precisa olhar essa pessoa em várias áreas, e não de um joelho, não de uma coluna, não só nisso. Então, quando o fisioterapeuta vai avaliar o teu paciente e pergunta lá se a dor dele na coluna é de 0 a 10, é obviamente que essa dor de 0 a 10, se for 8, vai atrapalhar todo o âmbito da sua vida, o resto da vida. E não é só a questão daquela região da coluna. Então, eu proponho aos fisioterapeutas, na verdade, um olhar mais generalista a esse paciente, ao mesmo tempo mais investigativo para outras questões, além de só daquela região que foi direcionado. Então, por exemplo, eu não entendo como hoje um fisioterapeuta vai atender uma fratura de sacro, sem entender, ou de cóccix no caso, sem perceber que o cóccix ele é preso por um monte de músculo ali embaixo e ninguém manda para um fisioterapeuta pélvico. Então, eu acho que precisa, na verdade, a gente pensar antes dessa disfunção. E é óbvio que essa disfunção vindo, aí consegue direcionar. Basicamente isso. E mesmo que você não seja da área da fisioterapia pélvica, né? Então, nesse exemplo que você deu, então, questione fisioterapeutas. E essa fratura de sacro, puxa vida, mas e para transar, como que tá isso? Putz, eu tenho dor. Olha, eu não sei resolver isso, mas eu vou te indicar. Assim como eu, gente, não sei, não penso sobre ortopedia, fisioterapia domiciliar, tô achando o máximo conhecer esses caras. Eu acho que vocês precisam ver esse curso de fisioterapia domiciliar aqui, maravilhoso. Sim. Porque isso é luz. Então, mesmo que você não seja da área da fisioterapia pélvica, questione sobre sexualidade. A partir do momento que você é da área da fisioterapia pélvica e você sente esse chamado para trabalhar com sexualidade, quando eu digo chamado, é chamado mesmo. Sim. Eu tenho chamado 0 para trabalhar com pediatria. E para mim tá tudo bem. Cara, não dou conta disso, não tem 3. Isso dentro de mim. Não tem, eu posso estudar o que for, eu não vou ser uma boa fisioterapeuta pediátrica. Então, se você tem essa vontade, estude, mas estude mesmo, porque a gente não dá pra ser mecânico, né? Não dá. Não dá pra ser mecânico, tem que ter aquele feeling. Tem que ter um feeling, tem que ter um feeling de fato. Tem que ter um feeling, tem que estar com vontade, porque trabalhar com sexualidade é missão de vida. A gente está lidando com um lado muito obscuro da esfera humana, onde ninguém fala e muitas vezes quando fala bobagem. A gente ajuda obscuro no muita sentido gente. De não explorado. Isso. Né? Explorado. A gente ajuda muita gente. É muito bonito o trabalho. É interessante, e a gente ainda tem que lembrar, acho que também para pensar, que a sexualidade em conceito de atendimento e tudo, depende muito dessa cultura, depende muito quem é aquela pessoa, depende muito da classe social. Imagina você falar isso, por exemplo, meu público lá no SUS, é difícil. A gente adapta a fala, né? Entendeu? Total, tem que ter uma adaptação, uma modificação. Às vezes falar para ela assim, olha, então, se naquele dia você sentir dor, converse com a sua parceria, não tenha relação sexual naquele dia, ela vai falar, aquele dia ele vai me bater. Então, é muita coisa envolvida, sabe? Então, a gente precisa, sim, ter o feeling. Tem que ter o treinamento e tudo mais, mas eu realmente, porque assim, nem todo fisioterapeuta consegue atender no público também, sim. Ainda tem isso, né? Porque tem questões sociais também muito envolvidas ali, mas eu acredito sim que a pessoa precisa trabalhar e entender um pouco mais de sexualidade, mas isso não limita de indicar. Não precisa ter esse tanto de conhecimento para poder indicar. Doutoras, a gente vai chegando aqui ao final, mas antes da gente encerrar, eu quero deixar aqui para vocês mais 2 lembretes, tá? Primeiro, clica aqui no link aqui embaixo para entrar na lista de espera de formação da fisioterapia domiciliar avançada. Você tem que estar aqui com a gente para poder entrar na próxima turma que está sensacional. E além disso, aqui embaixo também na descrição está o Instagram, o @ aqui das nossas convidadas, que é doutora Andrea
Delacqua, mas está escrito aqui embaixo direitinho com 2 L's e o Quila no final, Delacqua. E também Aline Ambrosio Físio, @Aline Ambrosio Físio. Mas não somos nós que encerramos isso, nós deixamos para as nossas convidadas. Temos uma câmera aqui especial para vocês. Vamos começar primeiro com a Aline, depois a Andréa fecha para a gente. Pode dar a mensagem que vocês quiserem, o recado que vocês quiserem, a reflexão, as redes sociais, o que vocês fazem. O tempo é de vocês agora, para poder finalizar. Mais uma vez, doutoras, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma grande oportunidade de falar. Olha o Instagram, que eu acho que também é uma boa fonte de conhecimento. Sempre divulgo boas informações, né? Sempre a gente está ali atualizando, trazendo conhecimento. Isso realmente é muito importante. Eu, como fisioterapeuta, hoje a gente observa que a gente precisa dar esse passo para frente, né, Dé? Precisamos um pouquinho mais para frente sempre do conhecimento. Espero que hoje, com a nossa conversa, tenha trazido esse entendimento para vocês, ou pelo menos trazido essa faísca, não só você fisioterapeuta, mas antes de você ser fisioterapeuta, você é um ser humano ali atrás. Eu acho que vale muito esse autoconhecimento, essa autorreflexão, para entender às vezes por que você não está tendo tesão na sua profissão. Às vezes o tesão na profissão é porque está faltando essa sexualidade, de você entender o que está te motivando na fisioterapia. E mais uma vez, a sexualidade é muito além de só o ato sexual. E isso a gente tem que trazer, porque eu vejo que a sexualidade pode interferir diretamente na questão do seu trabalho, do dia a dia, na família. Você está com dor, não está bacana. Então, eu acho que é bacana você entender isso e passar isso para o seu paciente também. Então, é basicamente isso. Muito obrigada e segue lá no Instagram. Bom. E eu também quero agradecer o convite da minha amiga Aline. Obrigada. Né, seu querido parceiro, já foi meu professor também, Ricardo, Beleza. companheiro João. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. O trabalho de vocês é muito bonito, ele é necessário. Ele é necessário porque eu tenho certeza que tem muitos fisioterapeutas que tomam aqui esse programa para que eles possam se orientar e o que eles vão fazer da vida, ter uma referência de um profissional, ter uma referência de uma área. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Eu sempre falo que eu vou aqui parafrasear Freud. Olha só que simples, né? Quando ele fala de libido, que a gente usa tanto na sexualidade, libido é pulsão de vida. Aquilo que te dá energia, que te faz buscar aquilo que você gosta. Então, que o trabalho de vocês como fisioterapeuta te dê muita tesão, muita libido. Eu tenho muita libido de trabalhar com isso que eu trabalho. Mas não só porque essa área de fala, nossa, porque trabalha com sexualidade, não. É porque é lindo a gente reabilitar a vida sexual e reabilitar o autocuidado, o autoamor de cada ser humano. Então, se você também sente esse chamado de trabalhar com sexualidade, tem muita gente precisando do nosso trabalho. Se forme bem, tenha uma boa formação, tenha um bom entendimento disso que você vai fazer, porque você vai ajudar muita gente também. É uma área maravilhosa e tem poucos profissionais bons. Então, se a pergunta é, tem gente para trabalhar? Sobra. Então, tem bastante gente. Uma ótima área para se especializar e poder alavancar na fisioterapia na carreira, então. Ricardo, obrigado mais uma vez também pelo episódio. E, galera, nos vemos no próximo Físio Sem Limites. Valeu!